Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui que vos fala a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 em diante. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, qual estava com o procursor Sérgio Paulo, homem prudente, e chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimais, o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procursor. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o percursor, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. E partiram de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pafilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: Homem israelita, o que temais a Deus ouvir? O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 405 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-se-lhe como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que exultará toda a minha boa vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando levantava a carreira, disse: Que pensei vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que, após mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes,
o que habitavam em Jerusalém, e seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. Embora não achassem alguma causa na morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto, pelo que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são sua testemunha para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi os darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade tenho Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a que Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma grande obra em vossos dias, obra tal que não quereis. E se alguém vos contar? E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortaram a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram de inveja e conduziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram: Era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que vós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, o Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgada por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, o levantaram, perseguiram contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Te agradecemos, meu Deus, por este momento de reflexão da Tua palavra. Continua falando com a Tua igreja, Senhor, nos quatro cantos desta terra, trabalhando de maneira sobrenatural. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Shalom, shalom.